queria enfatizar, ainda antes de falar sobre o ministério de Jonas e os altos e baixos dos servos de Deus, queria enfatizar para os amados que todos nós temos um chamado. Talvez você ainda não tenha se apercebido do chamado de Deus para a sua vida. O Senhor Jesus determina que nós obedeçamos a esse chamado e preguemos a palavra a todas as criaturas, para que elas deixem de ser criaturas e passem a ser filhas de Deus. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Romanos capítulo 8 diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o decreto de Deus. Uns são chamados para pastores, outros para evangelistas, outros para levitas, outros para servir ao Senhor em outras áreas da igreja, outros para levar a palavra à parentela, outros para levar a palavra no seu trabalho, no lugar de estudo. Todos nós temos um chamado. Alguns, especificamente, recebem de Deus uma missão, para que o chamado se estabeleça. Então Deus determina uma missão para que esse chamado se estabeleça. Alguns obedecem, outros não obedecem. Como o próprio Jonas. Jonas já era um dos mensageiros do Deus Altíssimo, e assim que Deus o chamou para ministrar a palavra de salvação em Nínive, ele deu um jeito de escapar. Diz a palavra que ele fugiu de diante da face de Deus. Mas quando Deus tem um propósito, ninguém pode impedir. Então é melhor obedecer. Para Deus, obedecer é melhor do que sacrificar. Nós temos o chamado, uma missão, devemos andar em obediência e devemos permanecer segundo o chamado. Às vezes, amados, nos empolgamos, como acontece quando somos consagrados obreiros. Mas a consagração de obreiro é uma delícia. A consagração de obreiro, mas é uma grande bênção. E normalmente quando se é consagrado obreiro, se faz um voto perante Deus, dizendo que nunca mais se sairá da presença de Deus e nunca mais se deixará de obedecer à vontade de Deus e cumprir o chamado. Todos os obreiros, indistintamente, se alegram, porque se não houver alegria, não são consagrados. Assim como os ungidos, diáconos, presbíteros, pastores. Se não houver alegria, não existe consagração, não existe unção. Porque Deus não arromba a porta, Deus bate a porta. Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Às vezes nós ouvimos a voz. E ouvimos também o bater de Deus, mas não abrimos a porta. Se não abrirmos a porta, ele não entra. Jesus não arromba a porta. O diabo sim. O diabo não pede licença. Entra sem você perceber, sem você esperar. Faz um estrago danado. Às vezes você nem tem noção de quanto ele está rodeando a sua vida, buscando tragar você, tirar você dos seus projetos, tirar você do seu chamado, fazer esfriar em você o seu ministério. Às vezes nós não temos noção da forma como ele opera, os laços de morte que ele prepara, a forma como ele coloca pessoas em nosso caminho para tentar nos desviar e nos distanciar da presença de Deus. Mas quero repetir, quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um chamado, inútil é recalcitrar contra os aguilhões. Deixe de dar murro em ponta de faca. Jesus disse assim para Saulo, ainda antes dele se tornar o apóstolo Paulo: se temos o chamado, a missão, a obediência, devemos permanecer com a mesma porção de alegria, o mesmo compromisso,
temos que ter também coerência em tudo quanto fizermos na obra de Deus. Às vezes temos o chamado, até temos vontade, mas não temos coerência nas atitudes. Às vezes falamos, ministramos a palavra, falamos da palavra, mas não vivemos a palavra. Então, se não houver coerência entre aquilo que ministramos e aquilo que fazemos, não haverá atenção. A palavra liberada, a palavra ministrada, não encontrará guarida em terra fértil. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer assim, fala, mas não faz. Jesus dizia isso dos fariseus, dos doutores da lei. Ele dizia que eles eram hipócritas, porque eles falavam o que deveria ser dito, segundo a palavra, mas não cumpriam aquilo que falavam. Então Jesus dizia para aqueles que estavam próximos a ele, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Então há que haver coerência. E a história de Jonas, ela é tão especial para nós, que ele é o único profeta que o Senhor Jesus compara a si mesmo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Mateus 12, 38. Ele fala também desse texto em Lucas, capítulo 11. Mas Mateus 12, 38 nos diz a palavra de Deus. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Preste bem atenção, amados. Jesus compara esse tempo em que Jonas esteve no ventre da baleia com a sua própria morte e ressurreição. E ele disse, não será dado outro sinal. O sinal já foi dado. É o sinal do profeta Jonas. É o único profeta que Jesus se permite comparar a ele, ainda que seja nesse episódio tão particular. Esses 3 dias na vida de Jonas, que apesar de tudo que ele viveu, eu vou dizer para você uma certa tristeza, não mudou a vida de Jonas. Não mudou. Jonas tinha feito, amados, a maior pregação evangelística de toda a história da palavra de Deus. Depois de desobedecer, ele se dirigiu até Jope, pegou um navio, indo em lado totalmente contrário a Nínive, foi para Tarsis. Diz a palavra que Deus mandou ali uma tempestade no mar e afetou todos os que estavam no barco. Quer dizer para você, quando alguém sai da direção de Deus, todos que estão próximos vão passar por lutas, provas, tribulações. Famílias que não andam debaixo da direção de Deus, ou que um ou mais saem da porção da direção de Deus, a tempestade atinge o barco da família. Por isso é necessário caminharmos debaixo de uma só direção, de uma só palavra, de uma só porção espiritual. É necessário. Deus traz essa tempestade, descobrem a Jonas dormindo no porão. Quando ele diz assim, é por minha causa, Deus está furioso por minha causa. Ele disse assim, se vocês me lançarem ao mar, Deus vai cessar essa tempestade porque eu estou em desobediência. Reconhece isso. Profeta de Deus, servo de Deus, sabe quando está andando ou vivendo fora da direção de Deus. E sabe muitas vezes que as tempestades são produzidas pela sua desobediência, ou pela sua incoerência, ou pela sua resistência ao chamado. Quando aqueles homens, tanto tripulação quanto passageiros, jogam o Jonas ao mar, diz a palavra que a tempestade cessa. E todos que estavam no navio se converteram a Deus. Quero lembrar para você e frisar, mesmo em desobediência, Deus usa até a desobediência dos seus servos, dos chamados, para alcançar vidas. Eu desobedeci a Deus 2 vezes.
Deus mandou uma tempestade que atingiu toda a minha família. Mas porque era propósito de Deus, hoje eu posso dizer como Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor. Não sei quantos já passaram por tempestades, por provas, por vendavais, por tribulações. Mas Deus está olhando, amados, a nossa obediência, a nossa decisão, a intenção de obedecer. É mais difícil nós decidirmos obedecer do que propriamente obedecer. É mais difícil nós termos a intenção de obedecer, porque quando nasce a prontidão de vontade, diz o Senhor na sua palavra, para Ele prontidão de vontade basta, porque o resto é com Ele. Ele diz, prontidão de vontade, para mim, é obra feita. Quando decidimos obedecer, Ele nos conduz para que o fruto da nossa obediência gere bênçãos para as nossas vidas. E vou dizer mais, não há peso. Quando decidimos obedecer, Deus tira todo o peso. Às vezes nós não obedecemos porque achamos que a palavra de Deus é muito pesada. O rigor da palavra de Deus, os limites que Deus estabelece. Mas quando decidimos obedecer, amados, nós começamos a perceber que caminhar na presença de Deus é suave. Ainda que possamos passar por lutas e provas, Ele mesmo diz que jamais dará a mim e a você uma prova, uma tribulação, um fardo que nós não possamos suportar. Ele sabe o limite das nossas forças. Ele conhece o limite até onde podemos suportar. Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Mas é Ele mesmo quem diz, de o fraco eu sou forte. É Ele que diz que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Enquanto nos julgamos fortes, fazemos normalmente tudo contrário à palavra de Deus. É como pecar. Às vezes dizemos assim, pequei porque sou fraco. E a palavra nos ensina que nós pecamos porque somos fortes. Mas para contrariar a palavra de Deus, para desobedecer a palavra de Deus, para não fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, nós não somos fracos não. Tem que ser muito forte para ir contra o maior poder do universo, que é a palavra de Deus. Dizer que somos fracos é uma desculpa, uma muleta que nós encontramos para justificar a nossa decisão de não obedecer, de não caminhar segundo a palavra de Deus. Mas quando Jonas traz essa pregação como um verdadeiro enviado do Senhor, nós vemos aqui, amados, ele alertando o povo, se vocês não se converterem do mau caminho, se vocês não mudarem a vida de vocês, se vocês não obedecerem a Deus, em 40 dias, Deus vai destruir a cidade vai ser subvertida. E a unção de Deus estava tão poderosamente sobre a vida dele, que o povo tremeu na presença de Deus. Amados, ele não falou mais nada, ele só dizia isso. Se vocês não se arrependerem, se vocês não se converterem, se vocês não mudarem a história das vossas vidas, Deus vai destruir a cidade. Deus vai fazer como Nínive o que fez com Sodoma e Gomorra. E diz a palavra de Deus que quando a pregação chegou ao rei, o rei determinou oração e jejum dos homens e dos animais. Dos homens e dos animais. Infelizmente, amados, é mais fácil os animais obedecerem a Deus do que nós. O único animal que ousa desobedecer a Deus é o homem. Os corvos, quando Deus determinou, sustentaram o profeta Elias. Quando Noé soltou uma pomba para que ela fosse ver se já tinha baixado as águas, ela foi e voltou com uma folhinha verde de oliveira. Vai Deus liberar um de nós e falou, vai dar um passeio por aí, ver como que está as coisas, depois se volta. Poucos retornam. Essa maior pregação evangelística da história, que salvou uma cidade, amados, maior que a cidade de Votorantim. Nínive era uma cidade maior que a cidade de Votorantim. Imagine alguém saindo, pregando aqui em Votorantim, e toda a cidade se convertendo. Amados, só nessa avenida aqui nós temos 8 igrejas. Nessa avenida.
Mas infelizmente os bares estão mais lotados que as igrejas. As baladas estão mais lotadas que as igrejas. Os campos de futebol estão mais cheios de gente que as igrejas. Ainda que a palavra de Deus seja ministrada através do rádio, através da televisão, através dos sites, através dos púlpitos, as vidas não querem obedecer. Mas quando Deus manda uma palavra para sacudir uma vida, para sacudir uma família, para sacudir uma cidade, Deus não está brincando. Deus, quando fala, aquilo que Ele falou vai acontecer. Se Deus disse para você que você será abençoado, pode crer, você será abençoado. Se Ele disse para você que se você não se converter, não mudar a história da sua vida, Ele não tem o que fazer por você, Ele não tem o que fazer por você. Porque Deus não age fora dos limites da palavra dEle. Mas essa pregação que alcançou toda essa cidade, que se converteu, se arrependeu, uma cidade inteira orando, uma cidade inteira jejuando, uma cidade inteira clamando a Deus. Os animais foram impedidos de pastar, de tomar água. Certamente não entenderam, mas obedeceram. E Deus opera essa maravilha. Por que será, amados, que quando Deus permite que um servo como Jonas, a princípio desobediente, e depois tão poderosamente usado por Deus, o que Deus permite? Ou como que Deus olha? Como que Deus trata os altos e baixos dos servos de Deus? Imaginem, amados, hoje, Deus nos dando graça de ministrar a palavra e 120 mil homens, fora mulheres e crianças, se convertendo a Deus. Nós já nos maravilhamos quando o apóstolo Pedro começou a pregar. E diz a palavra em Atos que 3.000 vidas se converteram ao Senhor numa só pregação. Ficamos maravilhados, achando que coisa bendita. Agora aqui, são 120 mil vidas de homens, fora mulheres e crianças, que se convertem ao Senhor. Se nós colocarmos aí uma população média de 4 filhos por cada casa, mais o marido e a mulher, temos em torno de 600 mil vidas. E aí já não estamos falando mais de Votorantim. Estamos falando de Sorocaba. Imagine aquela placa que está na entrada de Sorocaba se tornar realidade. Sorocaba é do Senhor Jesus. Imagine, numa dimensão menor, você poder dizer da sua família, você poder dizer da sua parentela: minha família, minha parentela é do Senhor Jesus. Quantos creem nessa porção? Levante a mão e fala glória a Deus. Agora, quantos aqui se alegrariam numa situação dessa? Uma cidade inteira se convertendo. Quantos se alegrariam na presença de Deus? Levante a mão e glorifique a Deus. Quero perguntar, é real essa alegria? Não ouviu? Amém. É real essa alegria? Se você vê um inimigo seu, aquela pessoa que até alguns dias atrás queria que ela morresse, você queria que saísse do caminho da sua vida, aquele que te persegue no trabalho, aquele que te persegue nos seus projetos, aquele que numa outra situação humilhou você, injustiçou, injuriou. Se você ver esse ou esses convertidos, você se alegrará? Mais difícil, né, mano? Vou perguntar de novo. Alguém se alegraria na conversão dos seus inimigos? Não é a mesma empolgação de ver uma cidade convertida, né, mano? Não é a mesma emoção, alegria. Mas isso não é privilégio nosso. Capítulo 4 de Jonas, olha o que diz a palavra de Deus. Vou ler o versículo 10 do capítulo 3 e começar a leitura do 4. Diz assim a palavra de Deus: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Você pode dar uma glória a Deus? Leia comigo o capítulo 4, versículo 1. Leia junto comigo. Mas desgostou-se Jonas
extremamente disso e ficou todo ressentido. Misericórdia, né, amados? Amados, isso é um servo de Deus. Isso é um obreiro. Isso é um diácono. Isso é um presbítero. Isso é um pastor. Isso é um levita. Isso é uma árvore plantada nesta terra bendita. Hoje já lemos o Salmo 96, que fala que na presença de Deus todas as árvores do bosque se regozijarão. As árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. Jonas traz uma palavra para alcançar a cidade. Mas na verdade ele queria que a cidade fosse destruída. Ele queria que Deus não tivesse compaixão das vidas. Ele queria que Deus não exercitasse a sua misericórdia. Diz a palavra que ele ficou ressentido e diz mais. Olha o versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra, antes de pegar o navio para Tarsis? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Amados, um profeta de Deus, usado por Deus, diz que desobedeceu porque sabia que Deus ia operar misericórdia. Amados, há coerência na atitude do profeta. Há coerência na situação dele. Sabe em quem que ele estava pensando naquele momento? Ele havia se esquecido que ele era desobediente. Ele havia se esquecido o que Deus havia feito no navio onde ele estava. Ele havia se esquecido dos 3 dias que ele havia passado no ventre da baleia. E estava pensando apenas aí, eu preguei, tem que acontecer o que eu preguei, ainda que eu tenha pregado a morte, a destruição da cidade. Amados, quando nós ministramos a palavra, nós ministramos, depois da palavra de salvação, nós temos que ministrar a palavra de edificação, uma palavra de transformação de vida, uma palavra de conversão. A palavra de salvação, ela salva, mas a palavra ensinada, a palavra de edificação, ela transforma. Casamentos não são transformados pela salvação, vidas são resgatadas do inferno pela salvação, pelo poder de Cristo. Mas casamentos são transformados quando a palavra penetra naquela casa, naquela família, e as vidas começam a ser transformadas. Tanto que em Hebreus capítulo 6, versículo 9, os irmãos já sabem de cor, Deus diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação. Ele se entristece e fala: Senhor, eu não queria obedecer porque eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Amados, muitas vezes, nos nossos altos e baixos, nós esquecemos não apenas das nossas orações, esquecemos também dos nossos votos. Nos nossos altos e baixos, quando estamos no baixo, oramos a Deus, suplicamos a Deus, fazemos votos a Deus. Quando queremos atingir algum objetivo que nos é impossível, colocamos a nossa causa nas mãos do Senhor e proclamamos: Senhor, se Tu fizeres, nunca mais deixarei a Tua presença, nunca mais deixarei de meditar na Tua palavra. Tu serás sempre o primeiro na minha vida, Tu serás sempre a primazia nos meus planos, Tu serás sempre o meu Senhor e o meu Salvador. Aí Deus opera e nos coloca no alto. No alto, nós começamos a olhar para baixo e nos esquecemos de olhar para cima. Quero dizer para você, por mais alto que seja o lugar onde você está, ainda tem um mais alto que você. Tem um em lugares mais altos, que diz a palavra, ele tem que se curvar para enxergar a terra. E quando ele se curva e olha para a terra, vê a minha vida e vê a sua vida, e manifesta o seu poder para que sejamos alcançados. Mas Deus quer que nós mantenhamos não apenas a obediência, Ele quer que nós permaneçamos e sejamos ainda coerentes. Como que pode, amados, alguém usado tão tremendamente pelo Espírito de Deus,
Ao invés de se alegrar com a salvação da cidade, começaram a murmurar. E Deus diz assim para ele, versículo 4. Ele disse ao Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Jonas capítulo 2. Eu vou ler o último versículo do capítulo 1. Aliás, eu vou ler os 3 últimos, o 15, o 16 e o 17, para confirmar aquilo que eu já disse. Preste bem atenção. Mas preste bem atenção. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e todas as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Amados, uma das orações mais tremendas da palavra de Deus. Quantos aqui já estiveram em momentos de angústia? Em momentos, amados, assim, que a esperança findou-se? Quantos já estiveram em tempos de deserto? Quantos já estiveram no ventre de situações que parecia que estavam envolvendo a vida de tal forma que outra perspectiva não havia a não ser a morte? Quantos aqui já viveram experiências na presença de Deus? Quantos aqui já viveram milagres na presença de Deus? Quantos aqui já tiveram experiências assim que jamais poderá dizer Deus não estava nela? Quando nós estávamos no deserto, quando nós estávamos em situações em que não tínhamos perspectiva de vitória, eu sei que muitos de nós fizemos votos na presença do Senhor. Jonas traz aqui uma oração, um clamor de angústia, do ventre do inferno. Eu clamei ao Senhor, Ele me ouviu. Amados, quando ele foi lançado ao mar, no meio da tempestade, não havia outra perspectiva de vitória para ele. Ele sabia que ia morrer. E pior, morrer em desobediência a Deus. Morrer fora da palavra de Deus, fora da vontade de Deus, contrário às determinações de Deus. O que seria para ele? Certeza de que não iria para o céu. Mas quando Deus prepara o socorro bem presente na hora da angústia, quando Deus prepara ali aquele peixe, grande peixe, peixe suficiente para ter no seu ventre aquilo que eu quero chamar de sala de oração. Deus fez do ventre da baleia uma sala de oração para o seu servo. Às vezes Deus nos leva para lugares solitários. Às vezes Deus nos leva para distante da presença dEle por causa da nossa desobediência. E prova os nossos corações. Para ver se nós clamamos ao Senhor, se nós buscamos a face do Deus Altíssimo. Ele mesmo diz na sua palavra: clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei, mostrar-te-ei coisas tremendas que não sabes. Jonas ali na sua sala de oração traz essa oração maravilhosa.
quando a morte cercou a vida dele, quando aquele acidente de percurso cercou a vida dele, ele não tinha mais a quem recorrer, recorreu ao grande, tremendo, poderoso Deus. Quando Deus ouviu a oração, o livrou da morte, o livrou da angústia e fez cumprir o seu propósito na vida dele, ele perde todo o temor, todo o tremor, perde a coerência. Senhor, eu sabia que o Senhor é Deus misericordioso, o Senhor é Deus longânimo. Com quem que Deus havia sido misericordioso alguns dias atrás? Com quem que Deus havia sido longânimo alguns dias atrás? Não foi com o próprio profeta Jonas? Quando Deus prepara a sala de oração para ele no fundo do mar, ele jurou que jamais se desviaria da presença de Deus. E de repente começa a questionar Deus. E Deus fala para ele, versículo 4 do capítulo 4. Ele disse: Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana. E se assentou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Ele disse: o Senhor, tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Quero perguntar para você, Deus precisa falar mais? Será que o que Deus falou para Jonas é suficiente para mim e para você? Será que nós que temos vivido milagres, nós que temos tido experiências tremendas na presença de Deus, será que nós temos o direito de ficar ressentidos, emburrados? Será que depois de sair de um culto desse, eu vou chegar na minha casa, você vai chegar na sua casa? Será que nós vamos nos esquecer da presença do Deus misericordioso? Será que nós vamos ainda continuar coando mosquito e engolindo camelo nas nossas vidas? Amados, nós nos esquecemos com tanta facilidade do operar de Deus, que eu sei que Deus olha para mim e para você hoje, e diz assim para mim e para você: é razoável o seu ressentimento? É razoável continuar murmurando? É razoável continuar arrumando confusão com irmãos? É razoável continuar não tendo uma comunhão boa e suave? É razoável deixar de vir à presença de Deus para ficar curtindo as coisas do mundo? É razoável esquecer do que Deus já fez nas nossas vidas? Às vezes damos mais valor para as aboboreiras do que para as vidas. Às vezes damos mais valor para as coisas que nos agradam do que para as coisas que agradam a Deus. Às vezes nos entristecemos porque Deus não matou aquele irmão de quem não gostamos. Às vezes nos entristecemos porque Deus continua fazendo com que aquele irmão que não suportamos sente do nosso lado. Às vezes nos ressentimos porque perdemos o emprego. Às vezes nos ressentimos
porque não fomos reconhecidos, ainda não fomos consagrados obreiros, ainda não fomos ungidos. Às vezes nos entristecemos, porque as coisas não estão acontecendo nas nossas vidas da forma como desejamos, e nem perguntamos a Deus o que é que Ele deseja para as nossas vidas. Às vezes nos ressentimos, depois de sair do ventre da baleia, depois de sair das situações de morte, depois de ter sido livrado das situações de angústia, depois de ter visto que Deus é verdadeiramente o socorro bem presente na hora da angústia. Continuamos emburrados, mal-humorados, ressentidos, pesados de boca. Às vezes, filhos, Deus trouxe livramento para a família e os filhos ainda não sabem que é fundamental honrar pai e mãe. Não é para que o pai e a mãe se dê bem, não. É para que você, filho, possa prosperar. Filhos que desonram pais e mães, Deus diz que vai ter vida curta. Sabe o que significa vida curta? Vai morrer logo. É palavra de Deus. E quando não ocorre a morte física, ocorre a morte espiritual, que é ainda pior. Será, amados, que o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa presunção, será que as nossas vaidades podem se sobrepor aos planos de Deus para as nossas vidas? Será que nos esquecemos das orações que fizemos no ventre da baleia? Eu não sei qual foi a sala de oração que Deus preparou para você. Eu não sei qual foi o tempo da sua oração, de clamor, de súplica. Eu só sei que se você está aqui hoje é porque Deus já deu livramento suficiente para você nunca mais murmurar, nem ficar ressentido por coisa alguma. Se hoje você está aqui ouvindo essa palavra, eu quero dizer para você, não importa o que você viveu até hoje. Hoje é melhor do que ontem. Porque se Deus não tivesse livrado a sua vida ontem, hoje não existiria para você. É por isso que a palavra de Deus diz que nós jamais podemos dizer que os dias passados foram melhores. Irmãos, é hora de nós esquecermos a vaidade. É hora de nós darmos mais atenção para isso aqui do que para celulares. É hora de vivermos a palavra de Deus. É hora de falarmos da palavra de Deus. É hora de pararmos de falar das vidas alheias. E apenas orar por elas. Para que Deus opere nessas vidas aquilo que Ele operou em Nínive. Para que haja conversão, para que haja arrependimento. É hora de mudar a história das nossas vidas, do nosso relacionamento com Deus. É hora de deixarmos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, os nossos projetos e colocar tudo aquilo que queremos nas mãos de Deus e dizer, Senhor, aquilo que for teu, permaneça, aquilo que não for teu, elimina da minha vida. Eu não sei como está o seu coração hoje. Eu não sei se hoje você passou um dia feliz, você passou um dia emburrado. Eu não sei se hoje você estava de bom humor ou de mau humor. Eu não sei se hoje você agradeceu a Deus pela sua vida, você amaldiçoou a sua vida. Diz a palavra que o profeta Jonas desejou a morte. 2 vezes. Primeiro, quando Nínive se converteu. Segundo, quando a boboreira morreu. Talvez você possa ter perdido alguma coisa e dito assim, Senhor, já não tenho mais razão de viver. Quero dizer para você, meu amado e minha amada, você ainda não viveu o que Deus tem para a tua vida. Você ainda não viveu a porção que Deus tem para a tua vida. Creia nessa palavra. E eu quero que você possa refletir hoje. Sejam quais forem as circunstâncias que estiverem permeando o seu caminho. Quero que você possa refletir, porque o Senhor te pergunta hoje. É razoável o teu ressentimento? É razoável esse teu aborrecimento? É razoável aborrecer? É razoável entristecer? É razoável ficar entristecido pelos cantos? É razoável deixar as coisas de Deus para se alegrar com as coisas do mundo? É razoável. Tem fundamento o teu ressentimento. Que você possa hoje dormir com essa pergunta
E que essa pergunta nunca mais saia da sua mente nem do seu coração. É razoável o seu ressentimento?